Fala galera, tudo bem? Meu nome é Frederico Padrão, criador do canal Mecânica Descomplicada, e eu estou aqui na Oficina do Saber junto da MTE Thomson para apresentar para vocês o 11º vídeo do curso de metrologia. No vídeo anterior você foi apresentado ao micrômetro. Nesse vídeo você vai conhecer o relógio comparador. Da mesma forma que ocorre com o paquímetro e com o micrômetro, há diversos tipos de relógio comparador. Eu escolhi utilizar como exemplo nesse vídeo um relógio comparador analógico clássico. Enfim, esse é o relógio comparador. Vamos percorrer e dar nome às diversas partes do relógio comparador. Nós temos o corpo do relógio comparador, que é por onde ele deve ser manuseado, anel com escala de medição, aro, que permite rotacionar o anel com a escala de medição. Esse recurso é extremamente útil, pois com ele é possível posicionar a escala de forma mais conveniente para realizar uma medição, ponteiro principal, que indica a medida na escala de medição, contador de voltas com um ponteiro secundário, que serve para indicar quantas voltas o ponteiro principal já deu, canhão, que é a região pela qual deve-se fixar o relógio comparador, fuso e ponta de medição, responsáveis pela movimentação e pela medição do relógio comparador, e capa do fuso. Além disso, no caso desse relógio comparador, há um ponto de fixação na parte traseira do corpo dele. Dessa forma, os únicos pontos pelos quais esse relógio comparador pode ser fixado são o canhão e esse suporte traseiro. Cada volta completa do ponteiro do relógio comparador corresponde a 1 milímetro. Como há 100 divisões na escala de medição, a graduação desse relógio comparador é de 1/100º de milímetro, o que significa que cada traço da escala de medição corresponde a 1/100º de milímetro. Observação: é importante saber como os ponteiros principal e secundário do relógio comparador se movimentam em função do sentido de deslocamento do fuso. No caso desse relógio comparador, quando o fuso é deslocado para dentro do canhão, o ponteiro principal gira no sentido horário e o ponteiro secundário avança na contagem do número de voltas. Quando o fuso é deslocado para fora do canhão, o ponteiro principal gira no sentido anti-horário e o ponteiro secundário retrocede na contagem do número de voltas. Conhecer tais movimentos é fundamental quando se está medindo deslocamentos, que veremos mais à frente. O relógio comparador sozinho não é capaz de efetuar uma medição. Como é o fuso que é deslocado e que efetivamente realiza a medição, o corpo do relógio comparador deve ficar absolutamente imóvel, o que obviamente exige a utilização de acessórios. Vamos dar uma olhada em dois desses acessórios, possivelmente os mais comuns a serem utilizados em conjunto com o relógio comparador. Primeiro, suporte para verificação de PMS de pistão. Esse acessório é instalado no local da vela de ignição de um determinado cilindro do motor, geralmente o primeiro cilindro. Por possuir uma haste interna móvel, o movimento vertical do pistão dentro do cilindro é transferido para o relógio comparador, que é fixado aqui no topo, permitindo que o PMS seja localizado facilmente. PMS, para quem não sabe, é o ponto morto superior, que basicamente é o ponto onde o pistão atinge a sua altura máxima dentro do cilindro. Tal ponto, naturalmente, corresponde também ao ponto de inversão do sentido de movimento do pistão. Segundo acessório, base magnética. Esse acessório é o mais versátil, permitindo uma infinidade de medições. Nessa base, há ímãs que, simplificadamente, se somam ou se cancelam dependendo da posição dessa chave. Isso permite que você facilmente fixe e solte essa base de qualquer superfície ferromagnética. Como a base conta com braços articulados com diversos graus de liberdade de movimento, o relógio comparador que é fixado nessa ponta pode ser utilizado em qualquer posição e orientação, tendo sua imobilidade garantida pela própria base, o que assegura a precisão da medição. São exemplos de utilização do relógio comparador com base magnética: verificação de empeno, como de discos de freio e cubos de roda, verificação de folgas e ou deslocamentos, como folgas axiais de componentes internos do motor, dentre outros. Conhecendo o relógio comparador e dois dos seus principais acessórios, vamos à utilização dele. Quando se está utilizando o relógio comparador para localizar o PMS de um pistão, o quanto o fuso é deslocado e, consequentemente, quantas voltas o ponteiro principal deu, não são relevantes. O que interessa de fato é o ponto no qual o ponteiro principal deixa de girar em um sentido e passa a girar no outro, pois esse ponto coincidirá com o ponto de inversão do sentido de movimento do pistão, indicando o atingimento do PMS. Quando se está utilizando o relógio comparador para determinar metricamente um deslocamento, é fundamental saber o ponto inicial e o ponto final, pois subtraindo um do outro, calcula-se o deslocamento desejado.
Tais pontos são obtidos observando e registrando, no início e no final do deslocamento, as posições do ponteiro principal e do ponteiro secundário, do contador de voltas. Dica: sempre que for posicionar o relógio comparador, o faça de maneira que o ponteiro secundário coincida com algum dos traços dos números de voltas do contador. Fazendo isso e alinhando o traço zero do aro da escala de medição com o ponteiro principal, a posterior leitura do número de voltas que o ponteiro principal deu será facilitada. Vamos a um exemplo com esse tipo de utilização. No ponto inicial de uma medição de deslocamento, o relógio comparador está marcando isso. Percebam que, para facilitar o cálculo do deslocamento, o relógio comparador já foi convenientemente posicionado de forma que o ponteiro secundário coincida com um dos traços dos números de voltas do contador. Além disso, o aro com a escala de medição já foi posicionado de forma que o seu traço zero fique alinhado com o ponteiro principal. No ponto final, o relógio comparador está marcando isso. Vamos à leitura. Lembre-se mais uma vez que a verificação de alinhamento dos traços deve ser feita com seu olho absolutamente alinhado com o ponto ou região que você está lendo. Fazendo isso, você evita o famoso erro de paralaxe. No ponto inicial, o ponteiro secundário do contador de voltas está convenientemente alinhado com o traço 4. No ponto final, ele está depois do traço 4, já na região entre os traços 4 e 5. Tal análise do ponteiro secundário nos permite concluir algumas coisas. Como o ponteiro secundário avançou na contagem de voltas, significa que o fuso foi deslocado para dentro do canhão. Como o fuso foi deslocado para dentro do canhão, nós sabemos que o ponteiro principal se movimentou no sentido horário. E como o ponteiro secundário saiu do traço 4, mas não chegou ao traço 5, nós sabemos que o ponteiro principal não deu uma volta completa, ou seja, o deslocamento foi inferior a 1 milímetro. Agora que nós sabemos que o ponteiro principal se movimentou no sentido horário, basta partir do traço zero da escala de medição, que era o traço com o qual o ponteiro principal estava convenientemente alinhado no ponto inicial, e caminharmos no sentido horário até encontrarmos a nova posição do ponteiro principal. Nós temos 10, 15, mais 2 traços, 17. Portanto, o deslocamento entre os pontos inicial e final foi de 17 centésimos de milímetro ou 0,17 milímetro. Outro exemplo. No ponto inicial, o relógio comparador está marcando isso. No ponto final, está marcando isso. Vamos à leitura. No ponto inicial, o ponteiro secundário do contador de voltas está convenientemente alinhado com o traço 3. No ponto final, ele está alinhado com o traço 5. Mais uma vez, essa análise do ponteiro secundário nos permite concluir algumas coisas. Como o ponteiro secundário avançou na contagem de voltas, significa que o fuso foi deslocado para dentro do canhão. Como o fuso foi deslocado para dentro do canhão, nós sabemos que o ponteiro principal se movimentou no sentido horário. O ponteiro secundário saiu do traço 3 e passou com certeza absoluta pelo traço 4. Isso indica que o deslocamento já superou 1 milímetro. Contudo, não há como afirmar com certeza absoluta se o deslocamento superou ou não 2 milímetros, pois o ponteiro secundário está em cima do traço 5. Tal conclusão só poderá ser feita analisando diretamente o ponteiro principal. Como nós sabemos que o ponteiro principal se movimentou no sentido horário, basta partir do traço zero da escala de medição, que era o traço com o qual o ponteiro principal estava convenientemente alinhado no ponto inicial, e caminharmos no sentido horário até encontrarmos a nova posição do ponteiro principal. Nós temos um traço. Nós sabemos, pelo ponteiro secundário do contador de voltas, que o deslocamento já superou 1 milímetro. Como o ponteiro principal deu mais uma volta completa, passando novamente pelo zero, o deslocamento superou os 2 milímetros. Assim, nós temos 2 milímetros mais 1 centésimo de milímetro. Portanto, o deslocamento entre os pontos inicial e final foi de 2,01 milímetros. Outro exemplo. No ponto inicial, o relógio comparador está marcando isso. No ponto final, está marcando isso. Vamos à leitura. No ponto inicial, o ponteiro secundário do contador de voltas está convenientemente alinhado com o traço 7. No ponto final, ele está alinhado com o traço 3. Mais uma vez, essa análise do ponteiro secundário nos permite concluir algumas coisas. Como o ponteiro secundário retrocedeu na contagem de voltas, significa que o fuso foi deslocado para fora do canhão. Como o fuso foi deslocado para fora do canhão, nós sabemos que o ponteiro principal se movimentou no sentido anti-horário. O ponteiro secundário saiu do traço 7 e passou com certeza absoluta por 3 traços, traço 6, traço 5 e traço 4.
Isso indica que o deslocamento já superou 3 milímetros. Contudo, não há como afirmar com certeza absoluta se o deslocamento superou ou não 4 milímetros, pois o ponteiro secundário está em cima do traço 3. Tal conclusão só poderá ser feita analisando diretamente o ponteiro principal. Como nós sabemos que o ponteiro principal se movimentou no sentido anti-horário, basta partir do traço 0 da escala de medição, que era o traço com o qual o ponteiro principal estava convenientemente alinhado no ponto inicial, e caminharmos no sentido anti-horário até encontrarmos a nova posição do ponteiro principal. Note que, na escala principal, há números menores para ajudar na leitura da medida quando se está caminhando no sentido anti-horário. Se há esse recurso, vamos utilizá-lo. Nós temos 10, 20, 30, 40 e assim por diante até 90. Temos 95 mais 3 traços, 98. Se o ponteiro principal tivesse dado mais uma volta completa e alinhado novamente com o zero, o deslocamento teria sido de 4 milímetros. Como você pode ver, isso não ocorreu. Assim, nós temos 3 milímetros mais 98 centésimos de milímetro. Portanto, o deslocamento entre os pontos inicial e final foi de 3,98 milímetros. Último exemplo de medição de deslocamento. No ponto inicial, o relógio comparador está marcando isso. No ponto final, está marcando isso. Vamos à leitura. No ponto inicial, o ponteiro secundário do contador de voltas está convenientemente alinhado com o traço 8. No ponto final, ele está alinhado com o traço 5. Mais uma vez, essa análise do ponteiro secundário nos permite concluir algumas coisas. Como o ponteiro secundário retrocedeu na contagem de voltas, significa que o fuso foi deslocado para fora do canhão. Como o fuso foi deslocado para fora do canhão, nós sabemos que o ponteiro principal se movimentou no sentido anti-horário. O ponteiro secundário saiu do traço 8 e passou com certeza absoluta por 2 traços, traço 7 e traço 6. Isso indica que o deslocamento já superou 2 milímetros. Contudo, não há como afirmar com certeza absoluta se o deslocamento superou ou não 3 milímetros, pois o ponteiro secundário está em cima do traço 5. Tal conclusão só poderá ser feita analisando diretamente o ponteiro principal. Olhando para o ponteiro principal, nós vemos que ele está alinhado com o traço 0 da escala de medição, exatamente como estava no ponto inicial. Isso significa que o ponteiro principal acabou de completar uma volta certinha, ou seja, acabou de atingir 3 milímetros. Portanto, o deslocamento entre os pontos inicial e final foi de 3,00 milímetros. Outra utilização bem comum do relógio comparador com base magnética é verificando o empeno ou a flutuação da superfície de um componente, como discos de freio, cubos de roda, tambores de freio, dentre outros. Para fazer uma verificação desse tipo, basta posicionar o relógio comparador com auxílio da base magnética na superfície que se quer avaliar. Sabendo o empeno ou a flutuação máxima que o fabricante determina que a superfície pode possuir, o ponteiro principal não pode apresentar movimentação superior a esse valor. Exemplo, o empeno máximo de um disco de freio é de 5 centésimos de milímetro. Posicionando com auxílio da base magnética o relógio comparador sobre o disco de freio, o ponteiro principal não pode apresentar movimentação superior a 5 centésimos de milímetro. Tal deslocamento é verificado rotacionando o disco de freio e observando os pontos extremos da movimentação do ponteiro principal. Essa visualização fica facilitada alinhando o 0 da escala de medição com o ponteiro principal quando ele está em um dos extremos da sua movimentação. Na situação 1, o ponteiro principal, quando o disco de freio é rotacionado, se movimenta entre esses pontos. Sendo assim, o deslocamento entre os extremos é de 9 centésimos de milímetro, ou seja, superior ao valor máximo definido pelo fabricante. Na situação 2, o ponteiro principal, quando o disco de freio é rotacionado, se movimenta entre esses pontos. Sendo assim, o deslocamento entre os extremos é de 4 centésimos de milímetro, ou seja, inferior ao valor máximo definido pelo fabricante. Observação importante: é fundamental que você garanta a total imobilidade de todos os itens conectados direta ou indiretamente ao relógio comparador, dentre eles pontos de apoio, base magnética, articulações, etc. Se um ponto de apoio ou uma parte do suporte do relógio comparador se movimentar durante uma medição, será adicionada uma variável não conhecida a esta medição, o que obviamente a invalida completamente.
Em outras palavras, de todos os itens conectados direta ou indiretamente ao relógio comparador, o único que pode se mexer em uma medição é o fuso do relógio comparador. Explicadas as diversas utilizações, vamos agora aos cuidados que você deve ter com o relógio comparador. Primeiro, mantenha o relógio comparador limpo. Após utilizar o relógio comparador, sempre limpe-o e, caso seja solicitado pelo fabricante, também o lubrifique antes de guardá-lo em seu respectivo estojo. A forma correta de fazer isso nos leva ao segundo cuidado dessa lista. Leia o manual do fabricante. Quaisquer particularidades e eventuais cuidados relacionados ao relógio comparador constarão no manual, como deve ser efetuada a limpeza, qual tipo de lubrificante deve ser aplicado, dentre outros detalhes. Terceiro, evite expor o relógio comparador ao tempo e a elementos que podem agredir e ou danificar os materiais que o compõem. Assim como nos demais instrumentos, quaisquer ataques e eventuais alterações dos componentes do relógio comparador irão afetar a precisão de medição do instrumento. Quarto, não aperte e faça força no fuso tendo ele atingido o fim do seu curso. Há uma força limite suportada pelo fuso e, se esse limite for superado, o relógio comparador pode ser danificado. Quinto, não aplique força lateral no fuso. O fuso do relógio comparador é feito para receber esforços nessa direção, não nessa. Desrespeitar isso pode danificar permanentemente o instrumento. Sexto, não jogue o relógio comparador sobre superfícies e de forma alguma deixe ele cair no chão. O relógio comparador é tão frágil quanto um paquímetro ou um micrômetro, então qualquer impacto, dependendo da forma que for aplicado, pode determinar o fim da vida do instrumento. Assim, ao manuseá-lo, seja sempre delicado e atento. Trate-o como você trataria uma peça de cristal extremamente frágil e cara. Beleza? Sétimo, relógio comparador não é caneta esferográfica e nem instrumento terapêutico, então resista à tentação de ficar brincando de apertar e soltar o fuso rapidamente para ver o ponteiro girar. Fazer isso pode danificar o relógio comparador. Se você precisa relaxar, compre uma bolinha fisioterápica, faça uma atividade física, eu sei lá, faça qualquer coisa, mas não brinque com o relógio comparador. Bem, chegamos ao fim desse vídeo sobre relógio comparador. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Próximo instrumento de medição, súbito comparador. Até!